Crianças, vamos agora então para a aula de ciências. É a nossa última aula de hoje, tá? Só para relembrar, hoje é terça-feira, dia 9 de março de 2021. A atividade é da apostilinha da quarta semana, tá? São duas folhas. A primeira folha é de um textinho e a segunda folha é sobre uma observação que vocês irão fazer, é uma experiência que vocês irão fazer com a família de vocês ou com um adulto, tá bom? Nós trabalhamos até agora o sistema solar. Nós já descobrimos quais são os planetas que fazem parte do sistema solar. Já descobrimos que o nosso planeta, né, se chama Terra, tá? Sabemos que no sistema solar tem os meteoritos, temos asteroides e hoje a gente vai falar sobre as constelações. O que são constelações? São conjuntos de estrelas, né, que estão no céu, que formam algum tipo de desenho. Em especial, hoje nós iremos falar sobre a constelação Cruzeiro do Sul e vamos falar sobre as Três Marias. Eu acredito que você já escutou alguém falar sobre elas, ou já viu alguém da família falar, olha lá, as Três Marias, né? Acho que vocês em algum momento já tiveram essa experiência de escutar, né? De ver alguém estar falando sobre esse assunto, tá bom? Bom, eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês. Depois vai ter um videozinho explicando, tá? E depois nós temos a experiência então. Antes de começar a atividade, coloque o nome de vocês, coloquem a data de hoje, Piracaia, dia 9 de março de 2021. Aqui em cima tem o título é As Constelações, tá? Uma constelação é uma região do céu onde se encontra um determinado grupo de estrelas. Dentro desse grupo, as estrelas são definidas e identificadas pela intensidade do seu brilho. Então, as constelações são esse conjunto de estrelas, né? E a estrela nada mais é, né, essa intensidade de brilho. A gente consegue ver a estrela porque ela brilha, tá bom? O céu, né, tá escuro, a noite é escura e a estrela tem o seu brilho. Por isso que nós conseguimos observar, tá bom? Observe um exemplo nas imagens abaixo, que mostram a constelação do Cruzeiro do Sul. Na letrinha A, aqui tem, né, aí uma imagem, vou ler a legenda. Imagem A mostra a constelação do Cruzeiro do Sul, como é vista no céu, tá? Aqui, ó, se vocês observarem, vou colocar aqui, bem aqui, ó, vou circular em volta, tá vendo, ó? Tem um brilho aí. Esse brilho, não sei se dá pra ver bem na apostilinha de vocês, ó, tô circulando, ó, tá vendo, ó? Esse brilho faz parte, então, do jeito que nós enxergamos no céu. É a constelação, né, Cruzeiro do Sul. E na letrinha B, ó, na imagem B, foram incluídas linhas para mostrar que ela forma o desenho de uma cruz, ó. Na letrinha B aqui, nessa imagem, ó, puxaram aqui, ó, tá vendo? Ó, um risquinho para vocês verem, terem uma noção por que se chama Cruzeiro do Sul, ó. Cruzeiro vem de cruz, né? Nós não temos aqui em Piracaia o Cruzeiro de Piracaia. Por que leva esse nome? Porque lá em cima tem uma cruz bem grande. Então, a Cruzeiro do Sul tem esse nome, né? Os povos antigos colocaram esse nome porque lembra, ó, uma cruz, ó. Aqui tá uma estrela, aqui tá outra, aqui tá outra e aqui embaixo tá outra, ó. Tá vendo, ó? Se a gente puxar um risquinho para uni-las, lembra uma cruz. Então, essa constelação leva esse nome, Cruzeiro do Sul. É uma constelação fácil de ser observada. Se vocês observarem bem o céu ou pedir a ajuda de um adulto, vocês vão ver que não é difícil de encontrar. Em dias, criança, que o céu, né, está coberto por nuvens, em dias chuvosos, é mais difícil a gente observar as estrelas. Mas geralmente, né, sempre consegue se observar. Ontem mesmo eu tava olhando o céu e eu encontrei elas, a Cruzeiro do Sul e as Três Marias, que daqui a pouco eu vou começar a falar sobre elas. Então são constelações bem fáceis de localizar.
E é muito interessante, depois que você aprende a localizar a primeira vez, você sempre vai conseguir localizar. E é muito, né, gratificante, é muito importante que vocês consigam ver também. Vou ler esse textinho aqui na parte de baixo. Ó. Uma breve história das constelações. Pelo menos 50 constelações foram mapeadas nas antigas Grécias e Roma, no Oriente Médio, há muitos séculos. No século II, nós estamos hoje no século XXI, tá? O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 127 e 145 depois de Cristo, catalogou 48 constelações. Ele se baseou nos trabalhos do também grego Eudóxio de Cinído. Nossa, que nomes, né, crianças? Que viveu entre 408 e 355 a.C. Então, como vocês podem observar, esse mapeamento, né, das constelações não é de hoje, não é o povo atual, né, a população atual. É a população, né, muito antiga, né, até a população que viveu aqui antes de Jesus Cristo pisar na Terra já faziam isso, né? Então o homem sempre foi muito curioso, né, para saber o que se passa em sua volta. Muitas das constelações do hemisfério sul, vou colocar aqui para vocês entenderem o que é hemisfério sul. Tá vendo o nosso planeta? Nosso planeta tem essas marcações. O norte fica lá na parte de cima do planeta e o hemisfério sul fica na parte de baixo do nosso planeta. Só para relembrar, ó, o nosso planeta ele está bem na parte de baixo, tá? Nós estamos aqui, mais ou menos aqui, ó. Pega um pedacinho do Equador, ó. Aqui, crianças, é a África, esse pedaço que eu tô aqui mostrando, que tem um ponteirinho vermelho. Nosso Brasil está bem aqui, mais ou menos, ó. Tá vendo? Nesse pedacinho aqui. É que aqui não tá mostrando o Brasil, mas fica mais ou menos daí, ó. O Brasil, ele fica bem aqui nessa parte aqui do Equador, ó. Tá vendo, ó? Consegue ver, ó? Pega esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Né? Ele fica mais pro hemisfério sul e tem um pedaço dele que tá bem na linha do Equador. Linha do Equador é essa linha aqui, ó. Até vou puxar uma linha aqui para vocês verem. O planeta Terra ele é dividido em pedaços, né? E não é que é em pedaço, ele é uma bola. Só que assim, para ficar fácil de entender, né? Você imagina aí linhas, né? Separando para o que fica na parte de cima, o que fica na parte de baixo, tá? O hemisfério sul, ó, tem aqui uma legendinha. É a metade da esfera do planeta Terra que está localizada entre a linha do Equador e o Polo Sul. Então, o hemisfério sul é essa parte de baixo aqui, tá vendo? Ó, como fosse dividir a bola aqui, ó. Vamos pensar em uma bola na parte de baixo, né? Dividir o planeta em uma parte, seria essa parte daqui, tá? Deixa eu dar continuidade aqui. Muitas das constelações do hemisfério sul foram mapeadas somente quando os navegadores europeus começaram a explorar o que havia na linha do Equador. E isso só foi acontecer no final do século XVII, né? Então, essa parte de baixo, né? Só foi descoberta, foram mapeadas as constelações só depois quando, né, os portugueses, os franceses, os espanhóis começaram, né, a sair com suas embarcações, né, até nisso chegaram no Brasil. Lembra na aula de história que eu tô trabalhando sobre isso? Então, depois dessa época que eles começaram a mapear, porque até então os índios tinham já mapeava, né, só que não tinha registro por escrito, né? A cultura indígena é falada oralmente, eles faziam até desenhos nas cavernas, nos lugares, mas não era uma escrita, né, com papel, como já os portugueses, tá bom? O mapeamento das 88 constelações, tal como conhecemos atualmente, foi definido pela União Astronômica Internacional no século XX. Desse total, 50 delas estão no hemisfério sul e podem ser vistas do Brasil. Então, a maioria das constelações que existe hoje no mundo, criança, tá nessa parte aqui, ó, que dá para ver nessa parte aqui, tá? Então, olha que maravilha. Nós somos, né, privilegiados. Vou colocar para vocês aqui
um vídeo bem bonitinho. Espero que vocês gostem sobre, né, as explicações da origem das constelações, né? Porque vai falar sobre a curiosidade do homem, né, em conhecer, né, tudo que está à sua volta. Olha, Morão, quanta estrela! Uma estrela cadente! Rápido, Morão, faz um pedido! Já imaginou se a gente pudesse ir lá em cima no céu, brincar com todas aquelas estrelas? Morão, você está vendo aquelas 3 estrelas ali? Elas são conhecidas como as 3 Marias. Em outros lugares, são os 3 reis, em homenagem aos 3 reis magos. Essas 3 estrelas fazem parte da constelação de Órion, o gigante das lendas gregas. Onde hoje é o Brasil, os índios olhavam as mesmas estrelas e viam o velho pajé, apoiado em seu cajado. Todos os povos olhavam as estrelas e viam desenhos e figuras, as constelações. As estrelas eram sempre as mesmas, mas cada povo criava constelações diferentes. Será que eu também posso criar minhas próprias constelações? Ah, por que não? Bom, crianças, passei esse vídeo para vocês, né? Para vocês terem uma noção aí, né, das constelações. No início, né, fala, que vocês observaram, tem até a menininha fala, olha, olha lá, né, tá um cometa, né? O cometa quando passa, geralmente o pessoal fala, faz um pedido. E qual foi o pedido dele? Foi, né, ir até lá no espaço para poder, né, encontrar com as estrelas, né? Então agora eu vou ler para vocês aqui esse textinho também. As constelações e os povos antigos. Muitos povos antigos marcavam a passagem do tempo com base nas observações das constelações. Por exemplo, a constelação de Escorpião fica mais visível no hemisfério norte entre os dias 21 de junho e 23 de setembro. Norte é na parte de cima do planeta, tá? Então, de acordo com o modo como eram vistas as constelações no céu, se com maior ou menor clareza, era possível prever e mapear alguns ciclos naturais. Assim, sabiam se era uma boa ou não a época para plantio, para caça ou pesca, por exemplo. Né? Então, as pessoas antigamente usavam, né, essas observações para ver se era época para plantar determinado alimento, se era época para caçar determinado alimento. Então o homem sempre baseou na natureza, os sinais da natureza, né, para poder sobreviver, tá? No imaginário dos povos antigos, as constelações formavam diferentes figuras, como as de animais ou de seres mitológicos. Mitológicos são seres da mitologia. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos, né, nossa mitologia é o nosso folclore, né, os personagens do nosso folclore. Alguns pesquisadores supõem que as diferentes histórias associadas às constelações foram inventadas para melhor memorização desses diferentes grupos de estrela. Aqui embaixo nós temos aí uma foto aqui e aqui uma foto do espaço. Ó. O primeiro é uma gravura, um desenho de Órion, o gigante caçador da mitologia grega, retirada do mapa celeste. Tá aqui, ó, tem o desenho de um homem, né, de um caçador. Ó. Aqui tá o braço dele com uma crava, aqui tá o chapéu, né? Aqui o escudo, ó, uma perna tá aqui, outra tá aqui e a costa, tá vendo? Ó? Esse é o desenho desse caçador Órion da mitologia. E aqui nós temos ao lado, ó, uma foto lá que foi tirada, né, do espaço. Ó. Constelação de Órion no céu noturno,
com o traçado evidenciando a figura formada por suas principais estrelas. Se vocês observarem aqui, ó, olha, é que aqui tá meio, não dá pra vocês verem direito, ó, mas deixa eu colocar um risquinho. Deixa eu colocar o risquinho amarelo, né, um pinguinho amarelo para vocês chegarem melhor. Onde tá as estrelas? Espera só um minutinho que eu vou arrumar isso, ó. Aqui tem uma estrela. Vou colocar o pinguinho em cima para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tô só colocando em cima para facilitar, tá, criança? Só por isso. Tem mais algumas aqui, mas tá difícil até para me enxergar também. Agora eu vou mudar a cor da minha canetinha. Aqui, ó, deixa eu ligar aqui para vocês verem, ó. As estrelas aqui, centurião de Órion, porque, né, os povos antigos falavam, né, que se juntar todas essas estrelinhas aqui, ó, ligar elas, olha, forma, né, a figura desse caçador, né, muito conhecido nos anos, né, das épocas anteriores. Então, né, aqui, ó, tem a perna dele, ó. Mais ou menos isso, ó. Tá vendo, ó? Que aqui a Pro não conseguiu pegar direito, mas aqui seria a cabeça, aqui o escudo, aqui a mão com a crava, aqui a costa e aqui a parte de baixo, né, a perna, tá? Nessa parte aqui, ó. Lembra então esse desenho desse caçador, né? Lembra a figura. Então o homem olhou e imaginou e atribuiu, né, a essa constelação de Órion, porque lembra, né, desse caçador muito famoso nas épocas, né, antigas. Hoje, os astrônomos usam as constelações para identificar partes específicas do céu. Existem estrelas que são pontos de referência para o direcionamento de equipamento de navegação espacial. Então, antigamente o homem usava as constelações, as estrelas, né, para, né, saber a época de pesca, de caça, né, para ver se era a época boa para, no caso, para plantar alguma coisa. Hoje o homem usa para isso também, só que não é a principal utilidade. Hoje o homem usa para, né, saber sobre os satélites, porque o homem fez vários equipamentos que levam até a parte dali da atmosfera, lá no altão do céu, né, na atmosfera, eles colocam ali satélites, né, fazem grandes equipamentos. Por exemplo, tem um satélite que envia sinal de rádios, sinal de internet. Então o homem usa hoje, né, essas constelações para direcionar, para levar, para colocar esses satélites em determinados lugares, tá bom? Bom, agora nós vamos para essa parte que fala, né, a parte da pesquisa que vocês vão fazer. Aqui tá falando que são constelações, né, são conjuntos de estrelas que podemos ver no céu. Se prestarmos atenção no céu à noite, podemos ver alguns desenhos formados pelas constelações. Você conhece alguma dessas constelações? Se vocês não conhecem, vocês já conheceram hoje, né? Porque eu falei delas hoje. Experiências. Encontre com a ajuda de um adulto 2 constelações. Vocês vão procurar a constelação Cruzeiro do Sul, né? Que forma essa cruz. E as 3 Marias. As 3 Marias, olha aqui, ó. Por que são 3? Ó? Estão, né, na mesma linha, tá vendo, ó? Tem 3 estrelas que tem o brilho parecido entre uma e outra. E elas estão nesse formato aqui, ó. Parece que estão numa linha, né? Então, vocês vão procurar onde estão essas 2 constelações. E vocês, depois que vão procurar com a ajuda do adulto, vocês vão fazer, né, um desenho sobre esse momento. Por exemplo, se você contou com a ajuda do seu pai para procurar constelações, você vai desenhar você, seu pai. Lá no céu você vai desenhar, né, as estrelas que você conseguiu observar, tá? Ou se não conseguiu observar, né, vocês vão desenhar o céu, por exemplo, tipo escuro, mas vocês não viram. Então vão colocar, não vai desenhar estrela, mas um dia eu espero que vocês observem, né? Vão tentando ao longo dos dias, porque em dias que tá mais assim, o dia que não tem muito as nuvens no céu, fica mais fácil de observar, tá bom?
Bom, crianças, terminamos aqui a nossa aula então. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês façam a experiência. Boa aula, um beijo para vocês. Tchau!